Fala pessoal, aqui é o professor Olibário com mais uma videoaula para vocês e nessa videoaula nós vamos falar sobre simplificação de circuitos por meio de mapas de Carnot. Eu vou falar especificamente sobre mapas de Carnot para 2 e para 3 entradas. O mapa de Carnot é uma ferramenta extremamente importante e poderosa para a simplificação de circuitos. Quando bem realizados, a gente consegue obter o circuito mínimo a partir de uma tabela verdade ou a partir de uma expressão booleana. Esses mapas são ferramentas visuais para a simplificação dos circuitos. E o algoritmo dele é o seguinte: a gente vai desenhar uma tabela contendo todas as permutações de bits possíveis entre as entradas do circuito. Importante: 2 a 2, os bits das permutações devem obrigatoriamente ter distância de Hamming igual a 1. A distância de Hamming entre duas cadeias de bits ou duas cadeias de caracteres de mesmo comprimento é o número de posições nas quais elas diferem. Ou, noutras palavras, tendo uma cadeia de caracteres ou de bits, quantos bits eu preciso mudar dessa cadeia de caracteres para transformá-la em uma outra cadeia de caracteres de mesmo tamanho. Neste caso, eu tenho uma cadeia que é 0, 1, 0 e uma outra que é 0, 0 e 0. Eu mudei apenas um dos bits, que é o bit do meio. Logo, a distância de Hamming entre essas duas cadeias é 1. Aqui a distância é 2, porque eu mudei o segundo bit e eu mudei o terceiro bit. Mudei 2 bits. E aqui embaixo a distância é 3, porque eu mudei os 3 bits. Para nós fazermos corretamente os mapas de Carnot, as permutações das colunas em relação à coluna anterior têm que ter distância de Hamming igual a 1, necessariamente. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Desenhada a tabela, a gente vai colocar no mapa as saídas de valor 1. Nós vamos ignorar as saídas de valor 0. Depois nós vamos agrupar valores 1 em potências de 2. Ou seja, podemos ter um valor 1 sozinho, assim como podemos agrupar 2 saídas 1 ou 4 saídas 1, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Sempre em potências de 2. Feito isso, a gente consegue escrever a equação resultante deste agrupamento por meio da técnica de somas de produtos. Se você não sabe o que é somas de produtos, assista ao vídeo sobre soma de produtos aqui no canal. Um exemplo de mapas de Carnot para 2 entradas. Eu tenho aqui as entradas A e B e uma saída S. Logo de cara a gente percebe que esta daqui é a tabela verdade da porta OU. A ou B dá exatamente essa tabela verdade aqui. A gente também chegaria facilmente a esta conclusão fazendo o produto da soma nesta tabela. A gente tem uma saída 0, faz o produto da soma nesta linha aqui e a gente conclui que esta daqui é a tabela de A ou B. Tem um vídeo sobre produto das somas aqui no canal também. Agora imaginem que eu quero fazer o circuito mínimo, o circuito mais simplificado possível, que representa esta tabela verdade. No caso, é A ou B o circuito mínimo. Nós vamos chegar em A ou B por meio dos mapas de Carnot. Como nós desenhamos a tabela do mapa de Carnot? Nós fazemos uma tabela e na primeira linha e primeira coluna da tabela a gente vai colocar as entradas. Nós temos as entradas A e B. Então nós vamos colocar A e B divididos nesta primeira célula da tabela. Feito isso, nós vamos colocar os valores possíveis de A e de B, em termos de permutações. A entrada B pode ter valores 0 ou 1. Então eu posso colocar 0 aqui e 1 aqui, desta forma. Aqui entra a ideia da distância de Hamming, porque eu precisei mudar um bit para transformar este valor no valor seguinte. Então beleza, estou fazendo corretamente. E para a entrada A eu também tenho 2 valores possíveis, que são 0 e 1. Fiz então a primeira parte do algoritmo do mapa de Carnot. Para 2 entradas é bem trivial, é 0, 1 e 0, 1. O próximo passo é, eu vou colocar as saídas 1 nesta tabela aqui. Eu tenho saída 1 quando o A é 0 e o B é 1. Então quando o A é 0 e o B é 1, ou seja, nesta célula aqui, eu vou colocar a saída 1. Onde mais eu tenho a saída 1? Eu tenho 1 quando o A é 1
e o B é 0. Então, quando o A é 1, está nesta linha aqui, e o B é 0, nesta coluna aqui. Eu tenho que colocar o valor 1 nesta célula aqui. Próxima saída, 1. Eu tenho saída 1 quando A é 1 e B é 1. Então, quando A é 1 e B é 1, ou seja, nesta célula aqui, eu tenho saída 1. Beleza, completamos o segundo passo do mapa de Carnot. O terceiro passo é agrupar os valores 1s em potências de 2, usando o maior número de 1s possível. Isso é uma regra importante, tá, pessoal? Então, se eu puder agrupar 4 1s, eu agrupo os 4 1s. E não 2 grupos de 2 1s. Eu agrupo sempre no maior número de 1s possível, sendo que o número de 1s tem que ser uma potência de 2. Os agrupamentos são sempre de 1s que estão um do lado do outro, que são adjacentes. Então, aqui eu posso agrupar, por exemplo, estes 2 1s aqui. Então, eu agrupei 2 1s. Potência de 2. O próximo agrupamento que eu tenho é este outro aqui. E eu vou fazer agrupamentos de modo que todos os meus números 1s tenham sido cobertos pelo mapa. Então não tem nenhum número 1 aqui faltando. Então está feito este passo do mapa de Carnot. Notem que a saída 0 não importa, aqui seria 0. Mas como eu preciso apenas agrupar os 1s, eu nem preciso completar esses valores. Tenho então os meus agrupamentos e agora eu faço a ideia de soma de produtos para cada um dos agrupamentos. Então a soma de produtos dizia que quando a entrada era 1, eu mantinha esta entrada inalterada. E quando a entrada era 0, eu negava a entrada. Então para esta linha verde aqui, a minha equação vai ser a seguinte. Eu tenho que o meu valor A variou. Ele é 0 para este 1. E ele é 1 para este 1 aqui. Como ele variou, eu não consigo colocá-lo como soma de produtos. Mas o meu B é sempre 1. Quando a entrada é 1, eu deixo ela inalterada. Então a equação desta coluna verde aqui é B. Repetindo, A mudou de valores, então ele não entra na minha equação. O B manteve o valor, então ele entra na minha equação. Como ele manteve o valor 1, ele entra com o valor B inalterado. E para a linha amarela, eu tenho que o valor A é sempre 1. Ou seja, A não foi alterado. Logo, ele entra na minha equação. Como ele está com o valor 1, ele não é negado. A entrada B muda. Ela é 0 para este 1 e ela é 1 para este 1 aqui. Então, o B é descartado, ele não entra na equação desta linha amarela aqui. Então, a equação desta linha amarela é simplesmente A. A soma de produtos diz que eu tenho que somar esses dois valores. Então, a equação mínima, já simplificada, desta tabela verdade aqui é A mais B, ou B mais A, tanto faz. Que era o que a gente já sabia, a porta ou entre A e B. E para 3 entradas, como ficaríamos? Novamente, nós vamos colocar as entradas na primeira célula da minha tabela. A minha tabela verdade tem 8 linhas, então eu tenho que ter 8 espaços internos aqui. Eu tenho 3 entradas, então eu vou deixar 2 entradas em um dos blocos desta primeira célula e a outra entrada sozinha no outro bloco. Então eu vou colocar a entrada C aqui e vou colocar as entradas A e B aqui em cima. Quais eu vou colocar aqui, gente, não importa. Eu poderia colocar o A aqui e o B e o C aqui, por exemplo. Poderia colocar 2 aqui embaixo e uma aqui em cima. Daria na mesma, tá? Só ia mudar um pouco o desenho da tabela. Coloquei as minhas entradas, tenho que colocar as permutações de valores. O C pode ser 0 ou 1. Então eu coloco os valores aqui. Agora eu tenho que pensar nas combinações possíveis de A e de B. A primeira combinação possível é os dois serem 0. Então eu coloco aqui esta combinação. 0 para A e 0 para B. Então o primeiro valor aqui está se referindo à primeira entrada que eu coloquei aqui na tabela, que é a A.
E o segundo valor está se referindo à segunda entrada que eu coloquei aqui, que é B, ok? Qual é a outra combinação possível de bits para A e B? O A ser 0 e o B ser 1. Então eu posso colocar essa combinação aqui. Por que eu posso colocar essa combinação aqui? Porque a distância de Hamming entre essas duas cadeias aqui é 1. Eu mudei apenas um bit. Então eu posso fazer isso. Qual seria uma outra combinação de bits? O A ser 1 e o B ser 0. Só que se eu fizer isso, a distância de Hamming em relação a este daqui dá 2. E não pode ser 2, tem que ser necessariamente 1. Então nesta coluna aqui, o valor é 1, 1. Isso é muito importante, pessoal. A distância de Hamming continua 1 em relação a esta combinação anterior, porque eu mudei apenas um dos bits. Se eu coloco 1, 0 aqui, o meu mapa dá errado. Por fim, eu tenho a combinação 1, 0. Então a ordem é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Os demais passos do algoritmo são exatamente iguais. Então eu vou olhar onde a saída é 1 na minha tabela verdade. A minha saída é 1 quando todas as entradas são 0. Então, quando o meu C é 0, ou seja, é em algum lugar desta linha aqui, o meu A é 0 e o meu B é 0. Então, eu tenho que colocar 1 aqui, porque todos são 0. Coloco ele aqui. A saída é 1 também quando o meu A é 0, o meu B é 0 e o meu C é 1. Então, quando o meu A é 0, o meu B é 0 e o meu C é 1. É esta célula aqui. Coloco 1 aqui. A saída é 1 também quando A é 0, B é 1 e C é 1. Então, o meu A é 0, o B é 1. Então, está nesta coluna aqui. E o C é 1. Então, é esta célula aqui. Coloco o valor 1 ali. A minha saída também é 1 quando A e B são 1 e C é 0. Então, quando A e B são 1 e o meu C é 0, é 1 nesta célula aqui. Por fim, tenho saída 1 quando todos são 1. Então, C é 1 e A e B também são 1. Tenho o valor 1 aqui. Agora eu preciso agrupar o maior número de 1s possíveis adjacentes em potências de 2. Um possível agrupamento seria este. Coloco estes dois números 1s num agrupamento. Depois eu posso agrupar também estes dois 1s. Aí eu fiquei com este 1 sozinho. Eu não posso agrupar os 3 1s aqui, porque 3 não é potência de 2. Mas eu posso agrupar com este 1 da esquerda ou com este 1 da direita. Lembrem-se que eu tenho que agrupar no maior número de 1s possível. Então, uma possibilidade seria fazer este agrupamento aqui. E uma outra possibilidade seria fazer este agrupamento aqui, que é o que eu vou deixar. Temos, então, 3 agrupamentos e eu já posso pensar nas equações. Para o agrupamento vermelho, o que não muda? O A e o B não mudam, eles são sempre 0. Então, são eles que vão fazer parte da minha equação. Como eles são 0, eu tenho que negar os dois. Então, vai ficar para este agrupamento aqui, not A, not B. Para o agrupamento verde, o que não muda? Novamente, os valores A e B não mudam, porque eles são sempre 1 para esta coluna aqui. Então, a equação para este verde é AB, porque os dois são 1. E para o amarelo, o que não está mudando? O C não está mudando, porque ele é sempre 1. E o B também não está mudando, porque o B é 1 aqui e também é 1 aqui. O A muda, ele é 0 aqui e 1 aqui. Então o A não entra na minha equação, mas o B e o C entram. O B está sempre com o valor 1, então eu mantenho ele sem negar. E o C também. Então a equação deste amarelo é BC. Logo, a equação mínima desta tabela verdade aqui é not A, not B, mais AB, mais
BC. Agora, pessoal, vou mostrar alguns possíveis agrupamentos que são válidos em mapas de Carnot, só para reforçar esta ideia de agrupamentos de números uns. Aqui eu tenho 6 saídas uns. Eu não posso agrupar de 6 em 6, mas eu posso agrupar. Então, uma possibilidade seria agrupar estes 2 e agrupar estes 4. A equação para este seria not A, not B, porque A e B não mudam e são sempre 0. E a equação para este seria apenas B, porque o único que não muda é o B, que tem sempre valor 1. Então a equação neste caso seria not A, not B, mais B. Neste caso aqui, nós podemos agrupar estes 4 e estes 2. E é isso que a gente faz então. Para estes 4 nós temos not A como equação, porque somente o A não muda e ele é sempre 0. Aqui a equação é A not B, porque o A é sempre 1 e o B é sempre 0. Mas, para este caso, nós também podemos fazer um outro tipo de agrupamento, que é o seguinte: a gente agrupa estes 2 números uns e a gente agrupa estes outros 4. Então, a tabela do mapa de Carnot, a gente enxerga como se fosse circular para esta parte interna aqui. Imagine então que esta parte aqui está colada nesta daqui. Então você pode agrupar estes uns com estes uns daqui, ok? Neste caso então nós teríamos a equação not AB mais not B. Então tanto faz para este circuito eu colocar a equação not AB mais not B por este agrupamento, ou not A mais A not B por este outro agrupamento. Se vocês fizerem as tabelas verdades, vocês vão ver que esses dois circuitos são equivalentes. Aqui eu tenho outros exemplos de agrupamentos possíveis. Tenho 3 uns, eu agrupei estes 2 e estes 2 aqui. Aqui, este 1 está isolado, eu não consigo agrupá-lo com ninguém, então ele fica sozinho. Quanto menos eu agrupo, maior é a equação. Então aqui ficou not A, porque o A é sempre 0, not B, porque o B é sempre 0, e C, que é esta parte do meio aqui. Agrupei estes 2 uns e, usando a ideia da minha tabela circular, eu agrupei estes 2 uns aqui. E aqui tenho outros agrupamentos possíveis também. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!